Senhoras e senhores, muito boa tarde. Retornamos então com as atividades do 8º SECMASC, o Seminário de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Santa Catarina, promovido pela FECEMA, a Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, com a realização da CMAA, a Câmara de Mediação e Arbitragem ACIF, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Agradecemos ao nosso apoiador master, o CRC-SC, o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, e também ao patrocínio da Adam Tecnologia e da CAN-CDL, a Câmara de Arbitragem e Mediação da CDL de Palhoça. A FECEMA agradece também a todas as demais apoiadores desse evento, e em especial as câmaras de mediação e arbitragem filiadas à federação. Lembramos que o principal objetivo do SECMASC é proporcionar aos participantes o aprimoramento e a troca de conhecimentos sobre os MASCs, os métodos adequados de solução de conflitos. Daremos início agora ao debate Panorama da Arbitragem em Santa Catarina e no Brasil. E para presidir a mesa desse debate, primeiro agora do início da tarde desse 8º SECMASC, eu convido o Dr. Laércio Domingo Tabalipa. Dr. Laércio Domingo Tabalipa é engenheiro civil e superintendente do CREA de Santa Catarina, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado. Nós teremos 2 debatedores para discutir esse tema, e convido então para tomar o seu lugar aqui ao palco o senhor Rodrigo Berthier. Convido também para compor aqui o palco para esse debate o senhor Lio Vicente Bocorne. Informo que no final do debate, como a gente vem fazendo, vocês podem mandar também suas perguntas pelo WhatsApp, o 489-8849-8698, ou também escrever a pergunta e entregar para uma das nossas assistentes. Passo então a palavra ao engenheiro civil Laércio Domingo Tabalipa, presidente dessa mesa, para apresentar o currículo dos nossos debatedores e dar início a esse debate intitulado Panorama da Arbitragem em Santa Catarina e no Brasil. Bem, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da FECEMA, Roberto Adam, ao presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem da CIF, Rodrigo Berthier, que está conosco nesse laude hoje. Agradecer também a presença de um dos nossos palestrantes, o palestrante Lio Vicente Bocorne, e cumprimentando eles, gostaria também de agradecer a oportunidade em nome do Conselho de Engenharia, nosso CREA de Santa Catarina, pela oportunidade. Nós, como apoiadores desse evento, estamos muito agradecidos de receber esse convite para presidir essa mesa. Inicialmente, vou ler um breve currículo dos nossos palestrantes, nossas pessoas que irão estar conosco nessa discussão. Lio Bocorne é mestre em negócios internacionais, contenciosos e arbitragem pela New York University, isso em 2017. Ele também é membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Santa Catarina, associado ao CBAR, Comitê Brasileiro de Arbitragem, e membro do Comitê de Arbitragem da Seccional do CESA, em Santa Catarina. Rodrigo Berthier da Silva é advogado, membro da Comissão de Arbitragem da OAB de Santa Catarina e presidente da CMAA, a Câmara de Mediação e Arbitragem da CIF, da Associação Industrial e Comercial de Florianópolis. Inicialmente, eu passo a palavra, então, para o nosso palestrante Rodrigo Berthier da Silva, para que dê início a essa conversa que nós iniciaremos nesse momento. Obrigado. Boa tarde a todos. A gente está trocando aqui o microfone, aqui, porque temos um havaiano aqui que estava com o microfone verde, estava achando ruim. Então, a gente veio aqui para falar sobre um panorama da arbitragem e da mediação em Santa Catarina e no Brasil. Eu estou aqui com a presença do Lio, que é um grande advogado, um grande amigo, e aí falaram assim, não, vocês vão debater. Eu falei, não, a gente vai colaborar, porque
porque a gente faz advocacia colaborativa aqui, né? E a gente, pensando já num formato um pouco mais... a gente conversava hoje no almoço ali sobre essa questão da formalidade, do formalismo no direito, e a arbitragem e a mediação buscando sempre ser uma alternativa a tudo isso, né? A gente fala, não, alternativo, só que, na verdade, adequado e não alternativo, né? Porque cada um com o seu perfil. A gente buscou fazer um painel um pouco mais colaborativo, e, para fazer isso, a gente vai dividir um pouquinho os temas aqui. O Lio vai trazer uns dados, eu vou fazer algumas considerações sobre o panorama que a gente, com a visão um pouco mais do meio empresarial sobre esse crescimento aqui em Santa Catarina, né, nos últimos 10 anos, que a gente tem dados que são interessantes. Por exemplo, toda vez que um palestrante vem de São Paulo e Rio aqui para Santa Catarina, ele se espanta quando a FECEMA apresenta os números dela, né? Então, a gente, quando fala assim, nós temos 40 mil procedimentos que foram feitos em 15 anos, o pessoal arregala o olho aqui e fala, espera aí, como é que eu nunca tive esses dados aqui? Isso se deve, primeiramente, porque procedimentos arbitrais e procedimentos de mediação e extrajudiciais, em geral, é muito complicado você conseguir números críveis, dados estatísticos confiáveis, eu diria assim, para ser bem franco com vocês. Então, o cara fala assim, não, porque nós tivemos 150 mil arbitragens no sistema CACB, que é o da nossa Confederação Nacional das Associações Comerciais. É um tipo de dado que eu não consigo hoje dizer assim, olha, desse número, realmente houve um número X de arbitragens, foram tantas mediações, tantas conciliações em arbitragem, ou foram procedimentos próprios de mediação, se realmente seguiram todo esse padrão. Eu não tenho esses dados de uma forma muito concreta, mas eu tenho um outro tipo de dado, Lio, que é a visão, o crescimento da busca junto a uma associação comercial de empresários perguntando sobre os institutos, né? Então, ou seja, há 10 anos atrás as pessoas achavam que tudo era a mesma coisa, né? A pessoa chegava para mim, Rodrigo, eu fiquei sabendo que tem uma coisa chamada mediação e arbitragem, então eu queria fazer esse negócio dessa mediação e essa arbitragem aí, e você dava entrevista às vezes para uma rádio, e há 10 anos atrás as pessoas confundiam tudo. Ontem mesmo, quando eu fui fazer uma entrevista na CBN, o meu entrevistador, ele tratava, às vezes chamava de arbitragem o que era conciliação, perguntava se eu podia arbitrar numa mediação, e ele fazia, e você via que existe uma dificuldade técnica até de explicar, e você, quando vai explicar para isso, para uma pessoa, para um empresário que não tem uma formação jurídica, é uma tarefa duplamente difícil, né? E nesses 10 anos, pelo menos, a gente começou a ver a cultura dos métodos, dos meios adequados de resolução de conflitos, começou a se disseminar de uma forma mais contundente, né? Tanto que, há 10 anos atrás, a gente tinha só um posto avançado de conciliação, né? E que nesses últimos 8 anos, com uma só conciliadora nossa da entidade, a gente fez 1.500 acordos, né? 1.500 acordos com um conciliador só, né? E o que acabou gerando uma curiosidade na entidade, e começou-se a discutir realmente se o que a gente estava fazendo ali não devia ser ampliado e aprofundado, né? Tanto que a gente chegou, em 2015, criou uma Câmara, transformou esse posto numa Câmara de mediação e arbitragem, com um perfil para pequenos procedimentos, né? Em 2017, com uma provocação que a gente recebeu, a gente começou a formular a CMA como ela é hoje, e passou, então, a estudar isso aqui e buscar alguns dados maiores. Mas o perfil que a gente teve é que, efetivamente, o número e com a proximidade, principalmente com a FECEMA, né, a gente começou a ver que o procedimento era muito maior, existiam muito mais câmaras do que a gente imaginava. Aqui em Santa Catarina, a gente conheceu nossas demais colegas aqui, FECEManas aqui, né, a gente viu o trabalho grandioso que elas fazem. Aí você fala assim, não, 40 mil, eu posso estar enganado aqui, meu presidente, 40 mil, né?
40 mil procedimentos extras retirados, que deixaram de ingressar no judiciário em Santa Catarina, é um número impressionante, né? Para qualquer um, falar assim, olha, se a gente for olhar lá que a CCBC tem quanto? Acho que 100 são 100 arbitragens ano, né? Então, quando você fala isso, você mostra assim, Santa Catarina já tem uma cultura preparada para isso, ou está mais preparada do que a gente imaginava, né? Tanto que eu estou vendo aqui e aqui é um lugar que, assim, ele é um lugar enorme. Então, eu olho para vocês aqui, eu estou vendo isso aqui cheio, deixa a gente bem tranquilo, sabendo que num sábado e numa sexta chuvosa, como foi ontem, que estava parecendo que ia ter o apocalipse, a gente está vendo tanta gente interessada nesse assunto, né? E aí, Liu, eu vou fazer o seguinte, para a gente facilitar aqui, não ficar parecendo uma palestra muito tradicional. Vamos bater um papo aqui, porque tu me contou, fazer tipo uma entrevista aqui, tu me contaste que tu fizesse uma pesquisa muito interessante, que eu acho que ela é meio sem precedentes, aqui, que pode talvez traduzir melhor isso que eu estou tentando passar para vocês como uma impressão, né? Então, eu vou deixar você aqui com um pouco da palavra, que eu adoro falar. Obrigado. Então, fiz só para deixar ele à vontade. Ok. Obrigado, Berthier. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de, em nome do CESA, agradecer o convite feito pela organização do SECMASC, na pessoa do Dr. Roberto Adam, para estar aqui hoje. Para quem não conhece, o CESA é o Centro de Estudos de Sociedades de Advogados, que já existe há 35 anos, congrega mais de 800 escritórios associados no Brasil, e o objetivo do CESA primordial é fomentar estudos sobre assuntos que interessam ao advogado, dentre eles a arbitragem, tanto que existe um comitê do CESA Nacional, e nós buscamos reproduzir esse modelo aqui em Santa Catarina, na nossa seccional, tendo também um comitê de arbitragem que vem fazendo reuniões, encontros, discutindo o tema, e aí veio essa aproximação para estar aqui hoje. O Berthier estava falando sobre estatísticas, 40 mil procedimentos, né? São Paulo, uma outra realidade, né? Eu até começaria convidando vocês todos a visitarem o site do CESA. Tem esse anuário de arbitragem que foi lançado no final de 2017, mas é de 2016, traz alguns dados interessantes, mas realmente se concentra na realidade do eixo Rio-São Paulo. E tem uma Câmara do Paraná também, eu acho que são 10 câmaras arbitrais, então traz vários dados bastante interessantes. É só vocês digitarem essas palavras-chave no Google e vocês vão ter acesso a esse material. Mas a ideia é realmente, quando eu recebi esse convite, por coincidência estava fazendo um estudo sobre a nossa realidade aqui. As câmaras arbitrais, em geral, não divulgam dados, poucas câmaras divulgam suas estatísticas. Então, se nós fôssemos falar de um panorama sobre uma ideia mais ampla, nós teríamos que ter os dados das câmaras, porque a arbitragem, quase 100%, ela se desenvolve no âmbito das câmaras. A arbitragem ad hoc, aquela que é feita sem a participação de um órgão institucional, ela é muito rara, os casos se contam nos dedos. Então, teríamos que ter essas estatísticas para realmente apontar para vocês um panorama um pouco mais amplo. Diante dessa dificuldade, a minha pesquisa se concentrou nos casos que respingam no judiciário, ou seja, aquelas arbitragens, aqueles procedimentos arbitrais que, por algum motivo, se necessitou recorrer ao judiciário, ou para firmar o compromisso arbitral, porque a cláusula era vazia, ou então, algum caso que você precisou de uma cautelar, uma medida pré-arbitral, um contrato que tinha a previsão de resolução via arbitragem, os casos de nulidade de sentença arbitral, e aqueles casos em que a parte simplesmente entra no judiciário a revelia da existência de uma cláusula de arbitragem, ou de uma arbitragem já em curso, ou até de uma sentença arbitral. Como que eu fiz essa pesquisa? Eu pesquisei todas as publicações do Diário de Justiça de Santa Catarina, o Diário Eletrônico, desde início de 2013 até final de 2017. Então, não foi uma pesquisa meramente jurisprudencial, quis realmente enxergar todos os casos que tiveram alguma interface com o judiciário. Então, a pesquisa girou em torno dessas palavras-chave que vocês estão vendo, e isso me rendeu aproximadamente 1.700 publicações que puxaram esses termos. E depois de uma peneira, sobraram 454 casos divididos entre essas categorias que eu comentei com vocês. Ações do artigo 7º, que são aquelas para formar o compromisso arbitral, ações cautelares pré-arbitrais, ações em que a parte desconsiderou a existência da cláusula ou de sentença, ações de nulidade,
Ações muito importantes que eu não comentei antes, de cumprimento de sentença arbitral, ou seja, a parte obteve a vitória na arbitragem, mas não houve cumprimento espontâneo, e também outras categorias de ações que não estão nas primeiras cinco categorias. O que essa pesquisa mostrou? Mais uma vez, né, isso é só um recorte da arbitragem, não é uma visão panorâmica completa, mas eu acho que é um recorte importante, aquilo que acabou, por algum motivo, desaguando no judiciário. O que a gente observa lá? Total de ações por ano. Vejam esse gráfico, como eu acho que essa foto, para mim, é emblemática. Ela mostra o aumento exponencial da utilização da arbitragem em Santa Catarina. Né? A gente atinge um pico ali em 2016, 2017 diminui um pouco, mas vocês podem ver que ela vem numa constante. Então, por aí, eu já diria que o panorama da arbitragem de Santa Catarina está sendo cada vez mais utilizada. E eu separei também por categorias. Bertier. Até tu falou, o nosso pico ali foi 2016, aqui olhando a Câncer CBC, que é a nossa maior de São Paulo, iniciados em 2016 foram 98 procedimentos. Não chega nem... Sim, você veja só o número de casos aqui que teve uma interface com o judiciário foi de 75. Só no que a gente teve realmente que chegar ao judiciário ali, já dá uma diferença brutal. Sim. Bom, alguns outros gráficos que eu vou mostrar para vocês, eu tirei algumas conclusões. São subjetivas, mas a ideia é trazer os números para que cada um possa refletir e tirar suas próprias conclusões. Vocês vejam aqui as ações do artigo 7º, que são as ações, para quem não está familiarizado. Então, você tem um contrato com uma cláusula arbitral, mas é uma cláusula arbitral vazia ou patológica. Ela não especifica o número de árbitros, ela não especifica a forma de escolha, ou ela não remete a um regimento de uma Câmara que possa suprir essa lacuna. Então, a parte é obrigada a ir para o judiciário. Mas é um número pequeno comparado com o todo, 16 ações, e você fica numa média ali de 1 a 2 por ano. A conclusão que eu tiro é que, por sorte, aqui nós temos já uma consciência, uma formação, que o número de cláusulas vazias aqui é baixo, né? Senão nós teríamos um gráfico com muito mais ações dessa natureza. Eu vejo isso de uma maneira positiva. Com relação às ações cautelares, elas acompanham aquele gráfico de evolução, né? Também tem um pico lá em 2016, é um número pequeno ainda, 9 ações. As ações, desconsiderando cláusula arbitral, aqui a leitura que eu faço, vocês vejam que de 104 processos há um pico, mas elas começam a diminuir. Isso tem a ver um pouco, na minha visão, com o que eu vou falar na segunda parte aqui da apresentação, que é o judiciário, já vou adiantar esse tema, de Santa Catarina, que é um judiciário, a meu ver, pró-arbitragem. Então, não adianta você querer achar que você vai ignorar aquela cláusula, que o judiciário vai dar guarida. Não, depois nós vamos ver como o judiciário está atento. E eu acho que as partes estão começando a entender, assimilar isso, tanto é que esse número ele já começa a baixar bastante, né? As pessoas já sabem, poxa, eu tenho cláusula arbitral, eu realmente tenho que me submeter ao procedimento que está ali previsto. No mais, ações de nulidade, 54 casos, nesses 5 anos pesquisados. Também acompanha, Bertier, aquela evolução, né, concentrando mais ali em 2016, mas também uma constante, acompanha, quanto mais procedimentos arbitrais, mais ações de nulidade você vai ter. E ações de cumprimento, que é a grande maioria de processos que acabam, de procedimentos arbitrais que acabam desaguando no judiciário, 233 casos, né? Também, né, esse aumento aí exponencial. Bom, outras duas vertentes que essa pesquisa me trouxe foi verificar a quantidade de procedimentos arbitrais que desaguaram no judiciário por mesorregião, né? Então, para ver em que comarcas está mais desenvolvido, que comarcas podem ser mais exploradas. O resultado que chegamos aqui foi o seguinte. Vou esperar cair todos aqui, mas, já adiantando, no norte do estado, a maioria dos casos, 171 procedimentos. Só observando aqui, não estão todos os casos daquela pesquisa, estão os casos em que não tinha nenhum óbice, por exemplo, segredo de justiça, ou o processo era físico, que eu não conseguia ter acesso à informação. Daqui, mas a grande maioria está aqui. Então, o norte do estado concentrando 171 casos, depois Vale do Itajaí, logo depois com 158 casos, Grande Florianópolis em terceiro lugar, depois o sul, e vejam o oeste do estado,
né, o nosso celeiro aí de produção agropecuária, que diuturnamente são feitos contratos, eu acredito que contratos de alto valor, 8 casos acabaram respingando no judiciário. Também é uma conclusão subjetiva, Bertinha, mas me leva a crer que lá você está tendo menos procedimentos arbitrais. Ou o pessoal está cumprindo, Ou está cumprindo, né? voluntariamente, porque todo mundo é muito sério, todo mundo muito cumpridor de suas obrigações depois de casos definidas. Pode ser. Né, pelos árbitros. Né? Eu acho que isso influencia. Se o árbitro falou, está dito, vou cumprir. Eu acho que isso influencia, Bertinha, sem dúvida, mas positivamente. Mas também é um indicativo de que talvez ali tenha algo a ser explorado mais. E também na Serra, na semana passada, eu participei de um curso de arbitragem, tinha uma advogada de Lages, comentou comigo, olha, nós estamos tendo aqui muitos contratos que envolvem questão de reflorestamento, e aí tem cláusula arbitral, o pessoal lá está se familiarizando com o tema. Veja, é um dado concreto que, né, é uma área que pode ser mais bem explorada aí pela comunidade da arbitragem. E o terceiro vertente aqui seria a matéria de fundo discutida nesses casos. Eu separei em 8 categorias e aqui também a gente pode tirar algumas conclusões interessantes. Vejam que a maioria dos casos, maciça, envolve direito imobiliário. Um dado interessante, a gente sabe que é um setor já consolidado, a gente pode ver como ele está presente na arbitragem. Logo depois você tem contratos de prestação de serviços e casos de títulos de crédito, confissão de dívida. Vejam, senhores, que a matéria de societário, de todos os processos discutidos, ou da grande maioria, já que alguns são segredo de justiça, abrangeu 16 casos. Quando a gente vai para um anuário desses do CESA, os estudos do SEBAR, a gente vê que, por exemplo, na Câncer CBC, a grande maioria dos litígios lá é societário. De aqui, 16 casos respingaram no judiciário. Será que a gente tem tão pouco caso assim, societário, litígio societário, Berthier? Ou será que o pessoal cumpre tanto assim que não vai para o judiciário? Ou será que a gente está deixando, né, escapar uma área que talvez os advogados de outros estados estejam explorando, não esteja sendo tão bem explorada aqui? Aí eu digo para vocês assim, tanto eu recebi esse feedback, aí é um feedback. Então não considerem isso um dado científico, mas o que é um dado de impressão como não vem formalizado, mas a gente conversando com membros do SAESA ou do próprio meio empresarial, a gente vê que certos assuntos são de maior sensibilidade, eles buscam justamente as grandes... O empresário catarinense sai de Santa Catarina. Para certos tipos de demanda, ele leva para São Paulo, para Rio, ou para Minas, ou para... Né, são as 5 grandes câmaras e que o societário normalmente demanda, né, talvez o valor envolvido ali, e aí ele busca câmaras institucionais, né? E aí, por causa justamente o que tu estava falando, assim, ele precisa de um regulamento que ele confie, não só na lista de árbitros, né? Porque a gente sabe que a lista de árbitros, muitas vezes o mesmo árbitro está em diversas câmaras, né? Mas existe uma questão da confiabilidade tanto do empresário quanto do advogado que vai orientar, né? E a gente percebe isso agora com a própria ordem, né? Começando a avalizar mais o Instituto, como a gente viu na nossa própria inauguração lá, estava o próprio presidente da ordem, que era uma coisa que a gente viu que a gente já enfrentou várias dificuldades na própria comissão, que o meio da advocacia ele ainda aí em Santa Catarina ele é um tanto quanto heterogêneo com relação ao apoio ao Instituto, né? A gente enfrentou nos 2 últimos anos aí uma contrariedade até nesse uso. Então, isso reflete um pouco nesses números, às vezes, esse resultado que tu está falando com relação especificamente, por exemplo, ao societário. Sim. Né? Sim. Você tem normalmente você teria, num estado como Santa Catarina, que você tem diversas áreas com diversos perfis distintos, e aqui é impressionante como em Santa Catarina as coisas realmente são muito diferentes. Quando você vai para o Oeste, às vezes você conversa com os advogados lá, você tem respostas completamente distintas de quem é de Joinville, de quem está em Brusque, de quem está em Itajaí, em Florianópolis, e né, eu vejo isso... A gente tem ainda... Esses dados eles são instigantes, na verdade. Eles me trouxeram mais
mais perguntas do que respostas, mas também eles coincidem com algumas impressões que eu tinha, e eles começam a me dar alguma certa... Também, por outro lado, também me confirmam essas impressões, né? Sim, e eu diria até que, né, você comentou, grandes casos vão para o eixo Rio-São Paulo. Eu entendo que lá existe já um mercado consolidado, obviamente. São Paulo concentra, sei lá, 70% dos departamentos jurídicos do Brasil. Então, é uma outra realidade. Eu acho que a gente não vai, assim, de uma hora para outra, competir, de certa forma, com esse mercado. Mas existe um mercado médio aí para ser explorado enorme, né? Então, e eu vejo, né, com gratificação que está se começando a consolidar aqui uma comunidade arbitral, né? Tivemos, nesse ano, o primeiro time de estudantes que foi participar do Vismut, que se organizaram. O pessoal tem alguns aqui que estão assistindo aqui, né, na pessoa do Gustavo. Eles têm um grupo de estudos, o GEARB, né? A gente está sentindo esse movimento. O SISUSC também teve uma competição importante, acho que foi ano passado. Então, a gente está sentindo essa coisa surgir, né? E eu acho que essa visão panorâmica interessa muito para quem está entrando, para ver que, olha, tem perspectiva, né? Tem muito espaço a ser explorado. Mas, para isso, você tem que estar capacitado. Você tem que saber orientar um cliente na hora que ele vai... Olha, eu quero constituir um negócio, uma empresa. Como é que eu faço se surgir um litígio? Você tem que estar preparado para saber explicar vantagens e desvantagens de colocar uma cláusula de mediação, uma cláusula de arbitragem. Enfim, tem um mercado aí profícuo. E aí o que eu vejo nesse aspecto, assim, para o futuro, né? O que a gente tem, o que eu tenho visto para Santa Catarina? As próprias entidades empresariais, as entidades profissionais, a gente está aqui com o representante do CREA, né? E a gente tem se unido. Acho que a gente tem visto o seguinte: tanto FEComércio, os CDLs, eu acho que tem uma nossa câmara, tem uma câmara recentemente filiada, que é o CDL Palhoça. Acho que eu não sei se o representante está aqui, não estou conseguindo ver por causa da luz. Mas a gente... Olá. Né? Então, assim, a gente está vendo que várias entidades empresariais, associativas, estão começando a ver que precisam adentrar nesse assunto, precisam formar os profissionais e preparar eles para encarar essa realidade. A gente já fez evento, inclusive um evento excelente com o CREA junto com a OAB, né? Vocês veem assim, que há muito tempo atrás era difícil até você ver as entidades se unirem para falar disso, né? E hoje a gente está vendo, assim, é só vocês verem o tanto de entidades que estão começando a apoiar, e um evento em Florianópolis, ou em Brusque, ou Itajaí, que seja, você está vendo que está tudo ficando cheio. E está começando... E essa juventude... o Cresci... isso aí... Né? Que quando a gente está aqui em cima, cara, começa a dar branco. Então, vocês, né, me perdoem os esquecimentos aqui, mas plaquinhas são ótimas. O que a gente tem... A formação... Porque a gente achava... Existia uma coisa que dizia o seguinte: não, só o jurista tem que saber, só o engenheiro tem que saber, assim. Mas hoje está todo mundo multitasking, cara. A gente está aqui num lugar aqui que as pessoas misturam vários tipos de habilidade para construir empresas com R$2.000 e depois vender elas por 200 milhões. Né? Então, assim, esse tipo de mentalidade está começando a atingir esse mercado também, e daqui a pouco eu vejo que a gente já vai estar... A arbitragem daqui a pouco já vai ser coisa do passado. O cara vai falar, não, vai ser mediação, vai ser a virada da chave que vai resolver tudo. Não estou querendo diminuir os arbitralistas, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que tem métodos adequados para cada tipo de coisa, e esse tipo de cultura tem que ser... Até para a gente debater e discutir aqui, e divergir, né? Só o fato de estar acontecendo aqui já é uma prova de que isso está acontecendo, né? E um último dado que eu queria comentar dessa tela aqui é que vocês vejam, né? Estamos aqui na CAT, né? Seção Catarinense de Tecnologia, né? E dos casos de arbitragem que eventualmente respingaram no judiciário, temos um caso que foi um contrato de software. Também não posso acreditar que não tenha, infelizmente, litígio nessa área e que não acabe indo para o judiciário. Então, para mim, isso é uma evidência de que também essa área aí de startups, fica aí o recado para quem milita nessa área, tem um mercado enorme também para ser explorado. Investidores anjo, né? Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mercado extremamente importante. Isso. Bom, a segunda parte aqui da apresentação
ao fazer essa pesquisa, também tiramos alguns dados para traçar um perfil do nosso judiciário. Eu queria uma coisa assim com enfoque mais estatístico e científico, porque, né, existe uma percepção geral de que o nosso judiciário, matéria arbitral já manda para arbitragem. Mas eu queria trazer isso de uma maneira um pouco mais técnica, até para ter um subsídio a mais para os advogados catarinenses quando forem negociar uma cláusula arbitral. Talvez Santa Catarina possa ser uma vantagem comparativa em relação a outros tribunais. Se nós temos um tribunal pró-arbitral, além de todos os outros fatores que levam a você escolher determinado local como sede de arbitragem, o judiciário, sem dúvida, tem um papel importante. Então, a minha ideia foi que essa pesquisa trouxesse subsídios, para que os advogados tenham um argumento a mais na hora de negociar a cláusula arbitral. As categorias que eu separei aqui, as principais, né? Primeiro, cautelares pré-arbitrais. Nós tivemos 9 casos nesse período pesquisado. 3 tiveram liminar deferida e 5 tiveram liminar indeferida. Aí vocês vão dizer, tá, mas isso pode ser por N fatores e tal, a pessoa não tinha direito, o que isso tem a ver, né, com a arbitragem? O interessante é que das indeferidas, que são 55%, 2 foram porque a arbitragem já estava instaurada. O juiz foi muito atento teve esse cuidado em saber e pediu informação, mas não está instaurada. E um caso foi porque a parte não provou, o periculum in mora não era tamanho que ela não pudesse aguardar a constituição do tribunal arbitral. Então, daqui eu tiro que o nosso judiciário é um judiciário atento nesses pequenos detalhes, né? Sensível. Depois, os casos de nulidade de sentença arbitral. Dos 54 casos pesquisados, nós tivemos 25 julgamentos de improcedência, ainda existem 19 casos tramitando, não tiveram sentença nesse período, 8 foram extintos sem resolução de mérito e apenas 2 casos julgados procedente. Aqui a gente vê estatisticamente, um desses julgamentos de procedência é um caso de 2006 e o outro não transitou em julgado ainda, é um caso mais recente, mas vocês vejam, nós estamos em 2018, nos últimos 10 anos não tem nenhuma ação julgada procedente com trânsito em julgado, ainda está em instância recursal. Também, aqui tem muito subjetivismo nessa análise, né? Tem N motivos pelo qual o judiciário pode julgar uma ação anulatória procedente ou improcedente, mas eu posso concluir, pelo menos, que existe um rigor na análise das ações anulatórias. Não é uma coisa fácil de você anular uma sentença arbitral, especialmente aqui no nosso judiciário. Então, já é uma vantagem aí para a hora que vocês forem negociar a cláusula arbitral. Depois, as ações que desconsideraram a existência de cláusula ou sentença ou procedimento arbitral em curso. Dos 92 casos que 92 casos que a gente conseguiu mapear aqui, 41 deles a cláusula arbitral foi afastada e em 51 casos o processo foi extinto pela existência de cláusula arbitral. E desses 51 casos, 9 foram ex officio, quer dizer, diversamente preconiza a lei, que deve ser arguído na contestação, aqui o próprio juiz já viu, tem cláusula arbitral, né, discussões à parte, aí, técnica jurídica, mas vejam como o judiciário realmente atento à cláusula arbitral. Desses 41 casos que foi afastada a cláusula arbitral, 7 foram porque a cláusula não foi arguída pelo réu em contestação, 11 foi porque o judiciário entendeu que o contrato era de adesão, viu aquilo como um vício prima facie, né, identificável, e 9 por relação de consumo. Mas vejam, aqui, especialmente para quem atua na área empresarial, uma cláusula, um contrato com cláusula arbitral empresarial, que não vai ter discussão de consumo, adesão pode ser, mas menos, dificilmente a parte vai conseguir burlar a cláusula arbitral. Se cair no nosso judiciário, a tendência realmente é ser fulminado. O judiciário vai mandar para arbitragem. Então, nessa pequena análise, né, subjetivismos à parte, eu concluiria que nós temos um judiciário pró-arbitragem, que fomenta, que ajuda a fomentar o uso do Instituto aqui em Santa Catarina. Serve também como um argumento para usar Santa Catarina como sede de arbitragem. O que você acha, Bertinho? Eu concordo. A gente tem o próprio convênio, os convênios que a gente teve, não só arbitragem, mas mediação, assim, o judiciário catarinense tem se mostrado realmente condiz com a impressão, né? Os dados condizem com a impressão. E efetivamente
tem uma busca não só pela arbitragem, mas também pela mediação. Assim, você vê que os juízes estão se preparando, estão se capacitando, e realmente não vejo, até essa questão do subjetivismo também. Eu acho que ela, apesar de não ter ser uma coisa muito quase que empírica ali, realmente condiz. Será que a gente tem um tempinho para perguntas? Bom, gente, acho que a exposição nesse painel foi feita de maneira bem informal, com uma conversa dos dois palestrantes. Nós teremos ainda mais alguns minutos para algumas perguntas que poderão ser respondidas. E, na qualidade de presidente da mesa, uma das incumbências seria eu fazer uma análise daquilo que foi discutido. Mas eu, francamente, não me acho talvez a pessoa mais indicada para analisar aquilo que foi discutido aqui. Então, eu gostaria de me abster dessa análise e deixar para que os senhores mesmo, cada um dentro da sua ótica, daquilo que entendeu, do que foi discutido, possa fazer a sua avaliação. E a gente gostaria, então, de passar para o nosso mestre de cerimônias aí, que está coordenando essa parte das perguntas, para que a gente pudesse seguir, então, responder algumas perguntas que possam surgir. Bem, o debate também é com vocês. Então, agora, perguntas podem ser enviadas para o 489-8849-8698. A gente já tem uma pergunta aqui, que foi o Marino, que é acadêmico de Direito. Ele pergunta: qual a região ou estado do país é mais promissora nas questões arbitrais? Qual a região do estado? Qual a região do país ou estado? Cara, mais promissora nas questões arbitrais? Cara, eu estou na presença de tanto cara bom aqui, cara, que eu fico com medo de falar assim, promissor, porque é meio mandinar, né? Assim, eu diria assim, Santa Catarina, eu vou ter que puxar o peixe para Santa Catarina, porque dizer assim, Santa Catarina é o estado mais promissor do país, cara. Então, assim, se você quiser fazer qualquer coisa, cara, venha para Santa Catarina, porque a gente tem um polo de tecnologia, a gente tem um polo de exportação, a gente tem um porto super forte, a gente tem pessoas que realmente são capacitadas, a gente tem 19 câmaras, né? Tem 19 câmaras aqui no estado, que antes elas nem eram colocadas no mapa, e agora eu acho que elas estão sendo bem reconhecidas, né? A FECEMA fez esse trabalho de congregar. Eu acho que a gente tem duas equipes super fantásticas de competição de arbitragem, né? A gente tem o CESUSC e o GEARB na UFSC, que são super ultra promissores. Assim, a gente tem um celeiro fantástico, assim, para disseminar essa cultura. A gente tem uma câmara institucional agora, né? Com uma lista de 100 árbitros aproximadamente. E essa câmara institucional serve exclusivamente para a gente fomentar isso, ou seja, no fato de nós sermos sem fins lucrativos e servimos a comunidade arbitral e de mediação, é um instrumento que também demonstra, um resultado, talvez, dessa nossa visão catarinense, que está buscando, né, se tornar um estado propício para esse mercado. E aí, eu não sei, o que você acha, Lio? Eu concordo com você, também vou puxar a brasa aqui para a nossa sardinha. Realmente, a gente tem já um mercado de arbitragem mais pujante, mais consolidado no eixo Rio-São Paulo, mas isso é uma realidade não só para arbitragem, é para matérias jurídicas em geral, né? Enfim, lá concentra realmente a maior parte dos litígios, mas Santa Catarina vem despontando, eu diria, é pioneiro na questão da arbitragem, né? É o único estado que tem uma federação de câmaras arbitrais, e eu sinto, existe uma gana e uma vontade muito grande dessa geração nova que está chegando de consolidar o estado.
acho que é a sexta economia do Brasil, né? Ela tem questões específicas, você comentou, a questão da tecnologia, a questão de exportação, estado exportador, né? Temos portos, eu acho que tem um potencial tremendo. Se você é acadêmico aqui, eu investiria em Santa Catarina, até porque você já tem uma vantagem, que é um mercado que está se consolidando. É mais difícil, às vezes, você entrar, para quem está começando a carreira, num mercado que já tem consolidado, que já tem uma tradição, começar aqui. Eu acho que eu também concordo com você. E o Brasil, gente, assim, pelo que eu andei lendo, me parece que nós somos o terceiro país que mais utiliza CCI, né? Nós somos o terceiro país que... 4 minutos? Quarto? Tá. Então, estamos terceiro, quarto, né? Estou sendo corrigido aqui, né? Mas então, assim, isso mostra que, assim, a gente está bem no mundo, né? Se a gente for parar para pensar no uso do instituto, né? E a Câmara mais pungente. Eu acho também, gente, pelo tudo que a gente escutou aqui, eu vejo assim, até pelo que foi dito, que o judiciário, pelo menos o judiciário catarinense, o que foi analisado aqui, ele já está muito acessível a essa ferramenta que hoje nós estamos discutindo aqui. E eu diria também, até como militante no setor empresarial, que o setor produtivo e mesmo a sociedade como um todo, ela já não aguenta mais ficar dependendo apenas do judiciário para as suas decisões naquilo que exige alguma intervenção. Então, eu acho que principalmente o setor produtivo, ele vai ganhar muito se ele utilizar e se ele puder utilizar essa ferramenta da arbitragem, porque as coisas hoje em dia, como todos sabem, elas andam muito rapidamente. E para o setor produtivo, esperar muitas vezes uma decisão judicial, isso custa muito caro. Então, eu acho que aí nós temos nesse setor da arbitragem uma ferramenta de muita valia e que vai alavancar muitos negócios, inclusive, e que vai dar uma outra roupagem ao setor produtivo aí. Então, eu acho que isso aí, eu diria assim, que é uma coisa que não tem volta, tem que ser incentivado e ela, com certeza, ela irá cada vez mais ser mais usada em benefício da produção e da sociedade como um todo. O Vitor Roldão, que é advogado, ele pergunta, através de uma perspectiva nacional, como os tribunais têm cooperado com as câmaras arbitrais? Olha, o feedback que a gente tem, que eu tenho, é que o STJ tem sido, né, extremamente cooperativo e mantido, quando há conflitos de decisão, ele tem mantido a sentença arbitral, quando, por exemplo, nesse exemplo, por exemplo. Eu tenho, no catarinense, que eu posso falar mais, já recebi, inclusive, despachos em processos judiciais, intimando as partes para que elas se manifestarem acerca da possibilidade de utilizar arbitragem em alguma câmara, né? Isso já na fase de instrução do processo, né? Então, você pegar um magistrado e num caso grande e ele te intimar no meio da ação hoje para que você utilize, perguntando se vocês gostariam de ir para uma câmara, ingressar com o processo, dar início a um processo arbitral, procedimento arbitral, demonstra que, né, a tendência que o Liu já tinha falado ali realmente ela está acontecendo, né? Apesar de que, por exemplo, ontem a gente discutia, eu acho que com o Dr. Felipe, falando que um tribunal, acho que de São Paulo, não sei se foi São Paulo ou Rio, que houve um agravo, uma negativa de liminar, e o desembargador no tribunal, ele entrou no mérito, a arbitragem já estava em curso, e um dos desembargadores acabou entrando no mérito, assim. Mas o que a gente tem, pelo menos que eu tenho lido a respeito, tem sido um volume pequeno, assim, o que eu tenho recebido nos próprios cursos que a gente faz, nos próprios encontros que a gente raramente ouve, assim, não, olha, o judiciário desrespeitou, né, desde que o Supremo declarou a constitucionalidade da cláusula compromissória, eu não tenho tido notícias de que o judiciário tem sido, até porque para o judiciário, gente, assim, o judiciário ele tem uma cobrança do CNJ de resultado em números.
Então, se ele tem a possibilidade de... E aí eu estou falando de política judiciária, né? Não estou falando de qualidade do serviço, mas eu digo, ele é conveniente ao judiciário que ele respeite isso, né? Uma vez que ele já tem uma chancela do Supremo dizendo que a cláusula compromissória é constitucional, que o Instituto é legal, ele tem um marco regulatório muito claro, né? Tem uma lei muito clara, muito bem redigida, né? Sobre o assunto, e ele tem todos os instrumentos para poder encaminhar e respeitar a vontade das partes. Não teria, ele vai arrumar muito problema se ele se desrespeitar isso, né? Com o perigo até de um tribunal superior reformar um magistrado que viola essa cláusula, né? Bem, o Roberto, que é empresário, lhe pergunta, na opinião dos expositores, o que falta para os grandes empresários catarinenses utilizarem as câmaras locais? Essa pergunta é difícil, né? Mas a minha visão é que o grande vetor aí da utilização maior pelos empresários é o advogado. Eu acho que ele vai ser o que vai realmente plantar a semente. Então, mas para isso ele precisa se capacitar, ele precisa estudar profundamente a arbitragem, precisa saber quais são as câmaras que ele pode escolher, quem são os árbitros. Se ele não tiver essa ferramenta, ele vai ter dois problemas. Ele não vai conseguir interagir com o cliente dele e não vai conseguir negociar com o advogado que vem de fora, quer impor uma cláusula arbitral, e vai ficar à mercê dele, né? Então, vem uma cláusula padrão, sempre, esse caso é de São Paulo, ele quer ser CBC e tal, legal. E nem discute, né, a cláusula arbitral. Depois ele vai ver em que ele se meteu. O pior, né? Ele não estuda se efetivamente aquela cláusula compromissória é adequada para aquele processo. Sim. Aí ele depois coloca o cliente dele numa roda viva ali, porque as partes firmaram um compromisso, não conseguem ir à arbitragem, seja por motivos financeiros, seja aí depois tem que conseguir um financiamento, que é um outro assunto, mas é um financiamento, tentar pedir um financiamento de arbitragem, né? E às vezes ele acaba, se o advogado orienta mal o foro para a resolução do conflito, se ele não faz às vezes, né, escolhe mal isso, ele acaba com o instituto, ele acaba com o cliente dele, ele acaba com a própria carreira dele, porque aí é a mesma coisa que você entrar com uma ação, tanto assim como você tem que ter os instrumentos que você aprendeu lá tradicionais do processo civil, dos instrumentos, as ferramentas que você tem para resolver os problemas do teu cliente, você tem que escolher com muita sabedoria, com muito cuidado. Da mesma forma, isso aqui são mais instrumentos que você tem que ter também o conhecimento para você poder não colocar teu cliente numa furada. E aí depois você culpar, porque aí o que acontece? O cara vai para a arbitragem, o advogado não está preparado, ou até como acontece, por exemplo, na audiência de instrução, o cara vai achando que é uma audiência que ele estava acostumado a fazer na justiça, no juizado especial, ele acha que vai chegar numa audiência de instrução lá na arbitragem e vai com um papelzinho lá e enfrenta um advogado já especializado, que aí já sabe usar as telas, já sabe usar os documentos, já sabe como tem que fazer, que é uma técnica completamente diferente. Assim, não adianta, o cara que é processualista civil, ele vai chegar numa audiência de arbitragem lá e nunca fez uma arbitragem, ele vai tomar uma surra, né? Né? Então, assim, formem-se bem no assunto, instruam-se, e vocês vão conseguir utilizar bem o instrumento e vão ver que a vida de vocês, quase que religioso, né? Vai ser... Temos mais duas perguntas para a gente não extrapolar nosso tempo aqui. E o Tobias, que ele faz parte do grupo de estudos em arbitragem internacional da UFSC, ele pergunta como funciona o afastamento da cláusula arbitral nos contratos considerados de adesão. Bom, os contratos de adesão, existe uma regra que está no artigo 4º da Lei de Arbitragem, que traz alguns requisitos específicos. Essa cláusula tem que estar destacada em negrito e tem que ter uma assinatura específica para isso. Existe uma divergência aí que quem é que vai dizer se o contrato é de adesão ou não, né? Se a gente for seguir aquele princípio competência ao pé da letra, o judiciário não deveria entrar nessa análise e mandar para o árbitro dizer se é de adesão ou não. Mas o que a gente vê na prática, e isso está nos dados que eu mostrei para vocês, o judiciário, quando ele identifica um contrato que na ótica dele é flagrantemente de adesão, ele já vai fulminar ali se ele não seguiu esses requisitos, ter a cláusula em destaque, em negrito e com assinatura específica. Basicamente, essa é a situação dos contratos de adesão. Nada a acrescentar. Não, realmente
Aí tem aquela alegação de que, não, mas aí é um princípio de ordem pública, porque é nulidade, ordem pública, mas é uma discussão... se você for perguntar para mim o que eu acho que quem tem que definir se a cláusula é válida ou não depois da formação do tribunal arbitral. Eu também acho. Né? Bem, então, para encerrar essa rodada de perguntas, o Arthur, que é acadêmico de Direito, ele pergunta: quanto tempo leva, em média, os debates de nulidade da sentença arbitral no cumprimento da sentença na Justiça Estatal? Olha, o que eu posso falar é da pesquisa que eu fiz do Judiciário de Santa Catarina. O cumprimento de sentença arbitral, assim como qualquer cumprimento de sentença, é a via crucis de todo advogado. Então, essa pergunta, sim, vai depender se o devedor tem bens, se você vai conseguir citar ele, isso quando envolve pecúnia, né? Alguns cumprimentos são de obrigação de fazer, despejo, alguma coisa, esses podem ser mais rápidos. Mas, enfim, se você não tiver um devedor solvente ou que você não consegue encontrar, você vai ficar anos no judiciário, vai ter que arquivar aquele processo e marchar com prejuízo. Com relação às ações de nulidade, esse também elas vão sofrer do mesmo mal que qualquer ação que você entrar no judiciário. Ela vai ser demorada porque o sistema está esgotado e é uma ação de conhecimento, né? E, às vezes, isso acaba tendo um efeito deletério, porque você tem uma sentença arbitral, você vai cumprir ela e o réu vai entrar com uma ação anulatória e, se ele obter uma liminar, você vai ter que ficar anos no judiciário, infelizmente, né? Então, mas uma sentença arbitral bem consolidada e um argumento, a menos que o argumento seja muito bom na ação anulatória, dificilmente você vai obter uma liminar. Então, se você conseguir escapar disso, eu acredito que você vai conseguir obter o bem da vida que se foi assegurado na arbitragem. Bem, as demais perguntas vocês podem fazer para os nossos palestrantes daqui a pouco no nosso coffee break. E agora eu convido o Dr. Laércio Domingo Tabalipa a entregar aos nossos palestrantes um presente e também um certificado de participação do 8º SECMASC. Uma salva de palmas a todos. E convido também agora a Luciane Pacheco, que é da Câmara de Mediação e Arbitragem de Tubarão, para proceder à entrega do certificado do Dr. Laércio, presidente dessa mesa. Então, o Dr. Laércio, presidente dessa mesa, recebe agora o certificado de participação do 8º SECMASC. Uma salva de palmas. Bem, agora a gente vai proceder o sorteio de mais um livro, o livro Compêndio de Sentenças Arbitrais de Santa Catarina, publicado pela FECEMA. E eu vou pedir então para o Liu, que foi um dos nossos palestrantes, a dizer um número, Liu, um número de 1 a 160. Liu disse 57. Vamos ver então quem é o número 57 na nossa lista de presença. Então, o nosso ganhador, Sérgio Luiz, recebe então o livro de Compêndio de Sentenças Arbitrais. Quem tiver interesse em adquirir esse livro, pode falar com as meninas aqui na recepção. O livro está à venda ali. Infelizmente, somente há dinheiro, mas quem quiser comprar com cartão de crédito pode comprar pelo site do SECMASC e lá você consegue parcelar também no cartão de crédito, tá certo? Bem, pessoal, agora, antes da gente partir para a nossa próxima palestra, a gente vai acompanhar um vídeo do lançamento da Jornada Nacional de Mediação. Num país de dimensão continental, com uma enorme e múltipla diversidade, pessoas e entidades juntam-se em uma jornada nacional na consolidação de uma importante mudança para a nossa sociedade. O objetivo é que o Brasil inteiro se una pelo fomento da cultura da mediação de conflitos, pela cultura da paz. É de extrema importância para o momento atual do Brasil. A jornada é uma construção conjunta de instituições públicas e privadas, profissionais e acadêmicas. Um fórum de conversa, de diversidade e de divulgação. A cada ano, a jornada terá um tema, sempre com o objetivo de familiarizar a sociedade civil com o tema da mediação.
Contará com diversos tipos de atividades, como palestras, workshops, debates, simulações e oficinas. Se a sua instituição ou você pessoalmente tem interesse em participar, fale com um membro da comissão de sua localidade. No portal da jornada, você encontra todas as informações necessárias. Acesse jornadamediação.com.br. O evento de lançamento da jornada será no Rio de Janeiro. Dia 1º de setembro, estaremos todos juntos, pensando e planejando ações de fortalecimento da mediação no país. Serão discutidos também norteadores e diretrizes das atividades que serão desenvolvidas com ela. Fundamental discutirmos, aprofundarmos e trazermos ideias sobre esse novo mercado. Se tem uma palavra que descreve essa iniciativa, é inclusão. Não importa se você é um mediador experiente ou vinculado a uma instituição. Se você tem interesse na mediação, vem construir com a gente no dia 1º de setembro. Venha conosco nesse movimento. Seja parceiro dessa ideia. Contamos com a sua colaboração. Com a expectativa de que tenhamos muitas instituições parceiras interessadas em levar essa ideia adiante. Contamos com vocês. Bem, todos estão convidados, então, para a Jornada Nacional de Mediação, inclusive com participação aí de vários dos nossos palestrantes de hoje aqui no 8º SECMASC.